alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 5 e o tema é cruzamento de vozes no artigo de opinião. O objetivo da aula é reconhecer a mobilização e materialização de vozes alheias no texto como argumentos e recursos textuais que promovem a progressão temática do texto. Então, ao elaborar um texto de natureza argumentativa, a exemplo do artigo de opinião, o enunciador mobiliza discursos ou ideias de outras pessoas, ou seja, recorre às vozes de outros, atribuindo-lhes o crédito. Essas vozes podem ser especialistas no assunto discutido, como médicos, advogados, professores, entre outros, ou instituições como as ONGs, empresas, entre outros, que são utilizadas para validar o ponto de vista. Então, agora nós vamos fazer essa leitura do texto e depois vocês vão observar as vozes mobilizadas pelo autor para reforçar o seu posicionamento. Então, vamos à leitura. Fake news em tempos de coronavírus. Francisco Fernandes Ladeira. É plausível afirmar que não há um brasileiro sequer que não tenha ouvido falar sobre a pandemia do novo coronavírus e a doença por ele causada, a Covid-19. A maioria da população, mais de 70%, segundo pesquisa do Datafolha, está com medo da pandemia e concorda com medidas que restringam a circulação de pessoas com o objetivo de evitar a propagação do vírus. A preocupação é perfeitamente compreensível. Estamos apenas no início dessa grave crise de saúde pública que só deverá se amenizar de acordo com as estimativas mais confiáveis nos primeiros meses do próximo semestre. Em períodos como o atual, os meios de comunicação de massa, desde os mais tradicionais como o rádio, chegando aos mais modernos como a internet, tornam-se essenciais. Eles levam informações para a população, proporcionam entretenimento para quem está em quarentena e facilitam as interações entre familiares e amigos fisicamente distantes. Se em outras épocas a relação entre emissor e receptor era estanque, isso é, a imensa maioria das pessoas era somente consumidora de conteúdos midiáticos. Atualmente, qualquer indivíduo, desde que tenha acesso à internet, pode compartilhar ou produzir informações em larga escala, independentemente da veracidade de seus conteúdos. Nesse sentido, tem sido extremamente preocupante o elevado número de fake news ligadas à pandemia do coronavírus presente no espaço virtual. Somente a pesquisadora da agência Lupa, Cristina Tardáguila, contabilizou mais de 1.000. A difusão de informações nas mídias sociais está muito ligada a emoções fortes. Por medo, por causa de uma pandemia, as pessoas apertam muito rapidamente o botão de compartilhar, sem pensar, explicou Pablo Hortelado, especialista no monitoramento de redes sociais, em entrevista ao Jornal Nacional. Compartilhadas por ingenuidade, má-fé, fanatismo ideológico ou mesmo desconhecimento sobre a realidade. As informações equivocadas podem causar pânico, superlotar unidades de saúde, provocar a falta de determinados produtos nas prateleiras dos supermercados, comprometer os atendimentos em hospitais e incentivar sentimentos negativos como xenofobia, turismofobia e preconceito de classe. Então, no texto é possível identificar que o autor recorreu a vozes ou ideias de 3 fontes. Identifique essas fontes e as ideias que pertencem a elas. Então, tem aqui a fonte e as ideias da fonte trazidas para o texto pelo autor. Depois é uma resposta pessoal. Então, na sua opinião, por que o autor trouxe vozes de outras fontes para compor o seu texto? Então, as vozes do outro são inseridas no texto, como já foi dito anteriormente, para reforçar um posicionamento do autor. Então, geralmente essa voz é uma pessoa especializada no assunto.
Em relação às informações e a seu público, o autor estabelece uma comparação entre outras épocas e o momento atual. Escreva abaixo como as pessoas se comportavam nessas situações. Então, como as pessoas se comportavam em outras épocas? Então, elas recebiam informações de forma estanque, sem empreender nenhum tipo de ação sobre elas. E nos tempos atuais? As pessoas elas recebem informações e têm a possibilidade de interferir nelas, seja por meio de comentários, opiniões e, infelizmente, alterando-as. A preocupação é perfeitamente compreensível. Na linha 6, o termo em negrito retoma a ideia de que a população desconsidere a pandemia, a ideia de que a pandemia é passageira, a ideia de que o brasileiro desconhece a pandemia ou a ideia de fortalecer isolamento social por medo da pandemia. Depois, na 5, estamos apenas no início dessa grave crise de saúde pública, que só deverá se amenizar de acordo com as estimativas mais confiáveis, nos primeiros meses do próximo semestre. Nas linhas 6 a 9, o trecho em destaque refere-se a ou aos dificuldade de fazer o isolamento social, pandemia do novo coronavírus, dados estatísticos do Datafolha ou problemas de comunicação entre os brasileiros. Depois a 6. Eles levam informações para a população, proporcionam entretenimento para quem está em quarentena e facilitam as interações entre familiares e amigos fisicamente distantes. Nas linhas 12 a 14, o pronome destacado retoma os agentes de saúde e os médicos que levam informações às pessoas, os problemas existentes em tempo de pandemia, os dados da pesquisa do Datafolha ou os meios de comunicação. Depois a 7. Considere o fragmento textual extraído das linhas 16 e 17. Isso é, a imensa maioria das pessoas era somente consumidora de conteúdos midiáticos. Todo esse excerto corresponde à explicação sobre a relação entre médicos e pacientes, a disseminação dos coronavírus, a relação estanque entre emissor e receptor ou o uso dos meios de comunicação. Com isso, eu termino a nossa aula de hoje e até a nossa próxima videoaula.